Mata das Araucárias. É encontrada no sul do Brasil e nos pontos de relevo mais elevados da região sudeste. Clima. Essa cobertura vegetal desenvolve-se em regiões nas quais predomina o clima subtropical, com estações do ano bem definidas, onde apresenta invernos rigorosos e verões quentes, com temperaturas de 30 graus Celsius no verão e graus negativos no inverno, com índices pluviométricos relativamente elevados e bem distribuídos durante o ano. O clima e o relevo da região onde está localizado a Mata das Araucárias contribui para o desenvolvimento de pinheiros. O solo, em sua maior parte, apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano. Fauna. Quanto à fauna, a Mata das Araucárias é um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies animais. Muitas dessas espécies possuem adaptações especiais para ocuparem as diferentes camadas da floresta, como apresentar colorações que as confundem com o meio, tornando-as praticamente invisíveis. É importante destacar que muitos animais sofrem o risco de extinção, sendo alguns deles endêmicos da região, ou seja, que vivem e se desenvolvem somente nesse tipo de ambiente. Entre os animais que habitam esta área, podemos destacar a onça-pintada, a jaguatirica, o mono carvoeiro, o macaco-prego, o guariba, o mico-leão-dourado, o saguiz, a preguiça de coleira, o caxinguelê, o tamanduá, o jacu, a jacutinga, o tia-sangue, a araponga, o sanhaço, os beija-flores, tucanos, saíra e gaturãs. Curiosidades sobre a Mata das Araucárias. O pinheiro do Paraná é a espécie de pinheiro mais emblemático da mata aqui no Brasil, enquanto que no Chile e na Argentina a espécie predominante é a Araucária araucana. Além do solo fértil, as araucárias necessitam de um solo profundo para seu desenvolvimento, e assim possam sustentar sua altura, que pode chegar a 30 metros. A araucária é um vegetal da família das coníferas, que pode ser cultivado com fins ornamentais, em miniaturas. A qualidade da madeira, leve e sem falha, fez com que a araucária fosse intensamente explorada para a indústria de móveis e de celulose, principalmente a partir do século XX. Calcula-se que cerca de 100 milhões de pinheiros tenham sido derrubados entre as décadas de 1930 e 1960. Entre as décadas de 1950 e 1960, as madeiras das araucárias estavam no topo de lista das exportações brasileiras. Nessa região onde está localizada a Mata das Araucárias, o clima e o relevo contribuem para o desenvolvimento de pinheiros. O solo, em sua maior parte, apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano. O solo que apresenta as melhores características para o desenvolvimento das araucárias é a terra roxa, que fica localizada no oeste do Paraná. Ela tem origem vulcânica e cor vermelha, resultado da decomposição do basalto. Sua vegetação é composta por árvores aciculifoliadas, com folhas em formato de agulha, predominando o pinheiro do Paraná. Embora encontrados com abundância no passado, atualmente no Brasil restaram restritas áreas preservadas. As árvores que compõem essa particular cobertura vegetal possuem altitudes que podem variar entre 25 e 50 metros e troncos com 2 metros de espessura. As sementes dessas árvores, conhecidas como pinhão, podem ser ingeridas. Os galhos envolvem todo o tronco central. Os fatores determinantes para o desenvolvimento dessa planta são o clima e o relevo, uma vez que ocorre principalmente em áreas de relevo mais elevado. Outra particularidade das araucárias é a restrita ocorrência de flores, provenientes das baixas temperaturas, além de não desenvolverem outros tipos de plantas nas proximidades dos pinheiros. Diante disso, a composição paisagística dessa vegetação fica caracterizada principalmente pelo espaçamento entre as árvores, pois não existem vegetais de pequeno porte que poderiam fazer surgir uma vegetação densa. Elas são compostas por florestas ralas. Infelizmente, no Brasil, a proliferação das araucárias
está bastante comprometida e corre sério risco de entrar em extinção, fato decorrente das atividades produtivas desenvolvidas há várias décadas na região, especialmente na extração de madeira e ocupação agropecuária, reduzindo a 3% a forma original. Fauna da Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias é um dos ecossistemas mais ricos em relação às espécies animais e plantas, uma vez que está localizado na Mata Atlântica, um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. É importante destacar que muitos animais sofrem o risco de extinção, sendo alguns deles endêmicos da região, ou seja, que vivem e se desenvolvem somente neste tipo de ambiente. Na lista dos animais que ocorrem o risco de extinção estão a onça-pintado, o macaco prego, mono carvoeiro, mico-leão dourado, jaguatirica, preguiça de coleira e o tamanduá. Assim como outros biomas brasileiros, a Mata das Araucárias também foi historicamente destruída pela ação humana. Estima-se que esse tipo de vegetação tenha ocupado cerca de 40% do território do Paraná, 30% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul. Atualmente, a Mata das Araucárias já perdeu cerca de 2% de toda a sua extensão territorial, que já chegou a 100 mil quilômetros quadrados. A Mata das Araucárias foi amplamente devastada por conta da extração da madeira, bem como nos períodos de ocupação humana destes espaços e pelas atividades como agricultura e pecuária. Um dos problemas ligados a esse tipo de floresta é a atividade de caça, por conta das espécies faunísticas que se desenvolvem nestes. Pesquisadores apontam o risco de extinção das araucárias. A extração de madeira para fins comerciais e a ocupação do território para o uso da agropecuária é uma das principais causas. Diversas espécies de madeira são muito valorizadas pela indústria, gerando graves problemas para o ecossistema local. Embora a caça de animais silvestres seja considerada como crime no Brasil, seja para comercialização ou consumo, ainda assim a captura de animais continua sendo um problema nas áreas de mata de araucárias. Da mesma forma que se destacam as queimadas e os atropelamentos de animais, o tráfico de animais e plantas, a poluição é outro problema comum neste tipo de bioma, bem como a realização de práticas turísticas não regulamentadas ou acompanhadas por responsáveis. Ainda assim, o desmatamento continua sendo o mais sério problema das matas de araucárias. Talvez um dos elementos mais conhecidos acerca das araucárias seja o pinhão, o qual também é um dos símbolos do estado do Paraná. O pinhão é uma semente da araucária cujo fruto é uma pinha. O pinhão é amplamente utilizado na culinária da região do sul, sendo que sua coleta ocorre quando a pinha está madura e cai no chão. Muitas vezes tentam-se realizar a coleta da pinha quando ainda está verde, na própria araucária. No entanto, isso causa um dano no meio ambiente. As pinhas devem ser recolhidas do chão e somente então o pinhão deve ser retirado.